Então vamos nos preparar para esse encontro com Deus, vamos fechar os olhos um pouquinho, inclinar a nossa cabeça nesse gesto tão bonito de obediência ao Pai. Necessitamos dele, é por isso que nós estamos aqui reunidos. A Kelma mandou que não vai conseguir, viu, Jorge? Participar. Então se façam pequenos, humildes, simples, busque se esvaziar completamente. É o sentido do desapegar-se das coisas desse mundo, não precisar de nada para ser feliz, né? Era o dizer de São Francisco de Assis. Convide Jesus a entrar, fazer morada em nós. Converse com Ele, coloque as suas intenções para esse momento. Peça que Ele venha nessa noite animar a cada um de nós, aumentar um pouquinho mais a nossa fé, que Ele venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para entendermos o que Ele deseja transmitir para nós essa noite. Peçam a paz, a saúde para cada um de nós e para a nossa família. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Vamos rezar juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. O senhor Arnaldo saiu. Saiu, verdade. Até porque ele... Será que ele perdeu a conexão? Às vezes pode ser, né? Melhor encostar aqui, tanto faz. Tá, silêncio hoje, né? Vamos proclamar o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele.
Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Eucaristia que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, pediu, partiu e lhes distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então busquem ler novamente. Então Lucas 22, capítulo 24, capítulo 24, versículo do 13 ao 35. Depois nós voltamos para fazer a partilha.
Pronto? Deu para ler de novo? Deu? Então vamos procurar fazer a partilha desse evangelho. Então são os discípulos de Emaús. Jesus tinha mais de 200 discípulos, né? Eram bastantes discípulos que acompanhavam Jesus, não sabe o número certo, mas eram muitos mesmo, né? E os 11 discípulos estavam reunidos, mas os outros todos, como vocês viram aqui no Evangelho, né? Eles estavam, na sua grande maioria, voltando para casa, desanimados, tristes, né? Porque eles esperavam que Jesus ia libertar Israel, como diz aí o texto, mostra claramente para nós, né? Então eles estavam agora voltando para casa, né? Voltando para a vida normal deles, porque Jesus agora morreu, né? Então perderam a esperança, né? E nesse voltar para casa, no caminhar para casa, Jesus se coloca no meio deles, mas eles não perceberam, né, que era Jesus. É interessante esse se colocar no meio e ir conversando com ele e fazendo-se como que aquele que não sabe de nada, né? Olha, sempre Jesus faz assim. Ele se coloca como um pequeno, como aquele que, né, não sabe, e vai buscando conversar e elevar as pessoas. Então vocês viram nesses evangelhos da Quaresma, né? É exatamente isso que aconteceu em todos os evangelhos, né? A da Samaritana, por exemplo, que Jesus vai lá, conversa com elas, coloca como aquele que tem sede, né? E aquele que não sabe de nada, e eleva aquela mulher, faz com que ela perceba os seus erros, né? Faz que ela consiga entender quem ele é, o Messias. Olha que lindo! Então ele vai elevando, conversando e transformando aquela mulher numa discípula, né? E ele sempre faz assim. E nesse evangelho também ele repete, né, essa mesma ação. Se aproxima desses dois discípulos e faz com que eles vão aos poucos, através da sua fala, da conversa, compreendendo quem ele é, né? Olha que lindo, né? E justamente quando eles chegam em casa, né, eles falam para Jesus, fique conosco aqui, né? Eles não sabiam ainda que era Jesus. Então, fique conosco aqui, que é perigoso, né, andar à noite sozinho. Então, Jesus entra com eles e, ao comer, ou partir o pão, olha que lindo, no partir o pão, eles reconhecem realmente quem é Jesus e, nesse momento, Jesus desaparece do meio dele, né? Enquanto que eles caminhavam até aquele ponto com medo, agora reconhecendo Jesus, né, agora eles não têm mais medo. E voltam lá para Jerusalém no escuro, e vai levar essa boa nova, né, para os discípulos, né, o que aconteceu com eles, né? Então vejam, a mesma coisa que aconteceu com a samaritana, com o cego, né? Enfim, Jesus eleva a pessoa e os transforma para ser seus discípulos. Tem muitos pontos interessantes nesse evangelho que nós podemos ir destacando aos poucos, conforme nós vamos falando, né? Mas um que é muito importante, eu vou colocar agora para vocês, é essa união da palavra com a Eucaristia, né? Então Jesus vem caminhando com eles, vem falando sobre as Escrituras, então a palavra, e logo depois dessa palavra vem a partilha do pão, é a Eucaristia, né? E nesse partir o pão, logo depois do envio da palavra, eles percebem a presença dele. É o que acontece nas celebrações, nas santas missas, né?
Primeiro temos a palavra, onde vai abrindo o nosso coração ao entendimento, e depois da palavra, né, da homilia, vem a Eucaristia, né, para completar e para realmente nós adquirirmos, né, teria que assim ser, a nossa fé no ressuscitado, né? Então, busquem cada um de vocês colocar aquilo que vocês compreenderam, aquilo que vocês entenderam, aquilo que chamou a atenção de cada um de vocês, né? Então, fique à vontade. Quem quer começar? Quem quer tocar? Quer brincar? Quem vai dar início? Vai lá, Cris, fala você. Se Marcelina deixar, né, papas? Vem cá, Marcelina, vem daí. Então, o que me chama a atenção, né, nesse texto Pode virar um pouquinho para lá, se está na frente, não tem problema. Tá bom. É que Jesus se revela, né, na partilha do pão. Então, eu acho que ele quer passar pra gente, assim, porque enquanto ele está anunciando a palavra, ele está numa forma que eles não conseguem vê-lo, mas na partilha do pão é que os discípulos conseguem perceber que é Jesus. Então eu acho que é o valor, né? Eu acho que é o sentido, porque eles acolhem esse estrangeiro, né, que está caminhando ali. Então eu acho que é o sentido da hospitalidade mesmo, de você acolher para a tua mesa um estranho, né? E é nessa hora que Jesus, enquanto ele anuncia o evangelho, eles não estão percebendo, mas quando ele parte o pão, tem dois sentidos, eu vejo, né? O sentido da Eucaristia, né? Da presença real de Jesus na Eucaristia, mas também no sentido de você ser hospitaleiro, né? É uma coisa que na maioria das vezes a gente não vê muito, né? Às vezes as pessoas quem acolhe, né? Uma pessoa de fora, né? Eles estavam acolhendo Jesus, né? Olha que interessante, quando você acolhe, né? Então, você tá acolhendo, um estrangeiro, né? E esse estrangeiro era Jesus. Então, acho que para mim ficou forte isso, né? O sentido. Ontem eu falava para a Francisca, né? Quando ela foi me levar embora, que lá em casa em casa sempre morou 2, 3 pessoas de fora. A minha mãe tinha esse sentido, né, de sempre acolher alguém, né? E então, aí ela falou, eu acho estranho, né? Eu acho engraçado isso, né? Porque não é. Aí ela falou de uma experiência, né? Ela falou, a gente acolheu alguém de fora na época acho que na época da visita, né, do Papa, que vieram, foi quando o Papa veio no Rio, né, que vieram pessoas de fora, e ela falou, em casa a gente acolheu 2 italianos. Então, e quantas pessoas, né, que acolheram pessoas de fora. Então, eu acho que é esse sentido, né, quantos estrangeiros, a gente tem visto bastante, né, Conceição? Tantos argentinos, outro dia tinha venezuelano na rua. Então, eu acho que é a nossa cultura, né, é de ter medo, né, de alguém que a gente não conhece, mas no Evangelho, no Antigo Testamento, a gente vê, né, muitos casos, né, muitas situações, quando
eu não me lembro o personagem que acolhe, no fundo era o anjo, né? E a viúva, né? Que acolhe o estranho e no final era um anjo. E aí também então, eu acho que mostra pra gente um pouco isso. A nossa... Eu sei, hoje a gente vive num mundo que você tem medo de todo mundo, né? Mas quantas pessoas, né, de fora, muitas vezes, eu vejo isso um pouco, Pedro tá lá na Alemanha e tal, então, assim, como eles tratam, né, um estrangeiro. Então, como a gente trata, né, um haitiano ou né, alguém... E eles estão aí na rua, né, muitas vezes. Então, acolher, às vezes, não é de repente só estar colocando, né, dentro de casa, mas de repente ouvir, né? Não sei. Então, acho que é bem isso aí que eu pensei. Muito bem. Senhor Arnaldo, quer falar? Hoje não. Hoje não? Hoje eu vou só aprender. Olha só. Conceição. Que bacana, seu Arnaldo. Conceição, quer comentar? Abra o microfone. Já falou bem aí, né? Nem sei, mais ou menos isso mesmo. Jesus tinha necessidade e eles não apareceu para eles, né? E eles estavam ali tão decepcionados, né? Voltando para casa e não reconheceu, né? Que Jesus era com eles. Precisou Jesus explicar essa escritura, caminhar com eles, né? Só na fração do pão que isso foi reconhecido. E assim nós somos, né? Nós somos distraídos, ficamos preocupados com as coisas daqui do mundo, né? Com as nossas decepções, com aquilo que a gente não entendeu, que eles também não tinham entendido, né? A ressurreição de Jesus. Um exemplo é nós somos muito isso, né? A gente desanima, a gente entrega os pontos, deve dizer assim, né? Voltamos à vida normal, preocupados com as coisas daqui da terra. Muitas vezes Jesus ao nosso lado, caminhando, nos mostrando o caminho e a gente está distraído, né? Não percebe. Preocupado com as decepções do mundo, né? Puxão de orelha para a gente ficar mais atento. É verdade. Do nosso lado, nos ajudando na caminhada, a gente está desligado, né? Distraídos. Assim, toda vez que eu ouço esse evangelho, né? Prestar mais atenção nas coisas, né? Nas coisas simples. Estava tão distraído que nem reconheceu Jesus ali do lado dele, né? Demorou, né? Para conhecer, mas reconheceu. É interessante, né, Conceição, que às vezes nós também, no nosso dia a dia, né, Jesus sempre se põe no nosso lado, né? Está sempre perto de nós. E às vezes pode ser que nem aconteceu com uma pessoa que caminhava com eles, também pode ser uma pessoa que caminha conosco, não é? Porque Jesus está em todo mundo, né? Está em todos. Então nós temos que perceber esse Jesus nas pessoas, né? Caminhando conosco. Nem nós aqui, nós estamos juntos aqui agora, e Jesus está em nós, né? Então está em todos da nossa fraternidade, em todas as pessoas da igreja, enfim, todas as pessoas, aqueles que vocês servem lá, a alimentação, né? Então Jesus está em todas as pessoas, né? Daí nós temos que ter essa presença de espírito, né, vamos dizer assim, para conseguir perceber ele em cada um de nós. O que ele tem a nos dizer, né? Ele fala conosco através das pessoas, né? O que ele tem a nos ensinar, enfim, temos que prestar bastante atenção, né? É muito importante isso. Tá bom? Marcelo, você quer comentar? Me chamou mais atenção nesse evangelho de hoje, né?
que é um evangelho bonito, né? Fala da crença, né? Dos discípulos, né? Primeiramente, quando a gente fica triste, né? Quando a gente fica muito triste, a gente não acaba perdendo a noção, né? Das coisas. E o que aconteceu? Que Jesus já tinha falado para eles, né? Já tinha orientado, né? E o que ia acontecer com ele. E para o ser humano compreender isso, acho que Jesus até não lógico que ele chamou a atenção, né, dos discípulos, né, tudo que ia acontecer com ele, né. Jesus ele tem essa calma, né. Ele vai explicando, ele vai você vê, né, que fala isso, igual a Cris falou, né, foi a partir do momento, eu acho que esse é o ponto central, né, do Evangelho, né, quando eles acolhem, né, acolhem Jesus, aí acontece o milagre, né, o milagre da partida, né, isso, na hora se lembraram, né, da partida que Jesus fez, né, da ceia, né, de tudo aquilo que Jesus fez, e só que Jesus desaparece, né, depois que Jesus vai partir o pão, ele desaparece, então realmente ele ressuscitou, né, porque ele tinha esse poder, né? Ele tinha esse poder antes de morrer, né? Ele é Deus, né? Mas ele se igualou tanto a nós que ele quis de todo o coração ser um ser humano, né? Para poder reconciliar, né? Nos salvar, né? Então, se ele usasse todo o poder dele 100%, ele sentiu, né? Ele sentiu que as dificuldades de ser humano, né? Desde criança, né? Tendo uma mãe, né? Precisando de uma mãe. Então, é exemplo para nós, né? Não ficar triste, né? Não ficar triste e você vê, né? Toda vez que a pessoa é iluminada, né? Que eles foram iluminados, e a pessoa sai, né? Não fica parada mais. Né? Isso aí é como uma constante. Isso aí aconteceu com Maria, isso aí quando ela aceitou, né? Ser a mãe de Jesus. Prontamente ela foi ajudar Isabel, né? Então a pessoa é a ação do Espírito Santo, né? Eu vejo que é a ação do Espírito Santo e move a pessoa, né? Você vê que a partir desse momento
aparições de Jesus, aí não tem mais medo, né? Aí não tem mais medo, não tem mais tristeza, né? Tem que, aí continua a missão, né? Jesus ele dá uma missão para os discípulos e essa missão continua até hoje. Muito bem, Marcelo. E interessante também, né? Qual que é um dos discípulos chama Cleofas. Qual é o nome do outro? Só um tem nome? Qual que é o nome do outro? O outro é cada um de nós, né? É nós que estamos sempre aí com essa falta de fé, tristes, caminhando aí nesse mundo, né? Sem perceber Jesus, né? Desiludidos, voltando para casa, né? É assim que é o ser humano, né? Então, esse outro discípulo que não tem nome, nós podemos colocar aí Luizinho, não é? Marcelo, seu Arnaldo, Cris, Conceição, enfim, todas as pessoas do mundo inteiro, né? Somos esses que nós não temos tanta fé e não nos colocamos a caminho, né? Enquanto que os 11 estavam lá na casa, reunidos, né? Eu tô lembrando. Estavam voltando para casa. Tem uma música, eu acho que é da campanha da fraternidade, não sei de que ano, né? Que vocês vão lembrar, né? Aquela música que fala assim: entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Lembram disso? Lembro. Né? Então, e fala, né? Seu nome é Jesus Cristo, está com fome, né? Tem então, essa falta de sensibilidade, né? Nossa, é muito grande, né? Eu acho que muitas vezes é por causa da nossa... acho que da nossa arrogância, muitas vezes, sabe? De achar que nós somos, né? Ou quando queremos do nosso jeito, né? Porque eles queriam que Jesus livrasse Israel, né? Eles queriam uma coisa, Jesus propôs outra coisa. E eles não conseguiram entender e acreditar, aceitar Jesus, né? Então eles estavam indo pelo que eles queriam, não por aquilo que Jesus queria. Então, às vezes, nós também caminhamos do nosso jeito. Então, eu estou falando da nossa arrogância, porque, assim, hoje eu estava vindo lá do hospital, eu estava conversando com a minha irmã, né, que... ainda até falei para ela, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ela queria dizer assim, por que os médicos não fizeram isso ou fizeram aquilo com o Silvério e tal? Por que não... Eu falei, olha, quando você questiona essas coisas, porque assim, ele fez todos os exames, a Helena está fazendo todos os exames, e aí a gente tem que pensar assim, o médico ali é um instrumento, né? Deus colocou a medicina para que seja, né, exercitada a favor realmente, né, da criatura que Deus fez com carinho, com amor. Eu ainda brincava com o Luizinho que eu fui ler um pouco sobre a pericardite, né, da minha irmã e entender um pouco. E aí eu fui ler que esse pericárdio, né, que envolve o coração, ele tem 2 membranas e o líquido, né, e todos temos um líquido, e esse líquido, a função dele é proteger, né, o coração. Então, assim, quando ele contrai e faz os batimentos, esse fluido para dizer assim, proteger realmente, né, o órgão, né. Aí eu falei assim, nossa, Luizinho, mas que coisa, né, como Deus que coisa, que grandeza, né,
de fazer o ser humano com essa... Perfeito, né? Marcelo, pensa nisso, botar aquele líquido ali para proteger o órgão, né? O coração é o órgão, né, que eu considero assim, né, é o mais importante, é ele que, né, que bombeia o sangue para te... E esse órgão ele está envolto nessa membrana, que na verdade são duas, né, uma interna e outra externa, e dentro tem um líquido que a função é proteger, né? Massagear. Deixar fluido para que a hora que o coração bata, né, aquilo não... Senão o coração ia sofrer, né? Então, com os batimentos. E aí, eu falei assim, essa máquina maravilhosa, quem é o autor da vida é que dá a vida e é ele que tira a vida, né? Não é o médico que falhou, não é, porque se não fosse o momento, Deus faria de outra forma, como ele sempre faz, né? Foram tantas pessoas rezando, orando, intercedendo. Então, quando você duvida, né, que da ação ali, podia ter sido feito isso, ou podia ter sido feito aquilo, quando na verdade a gente sabe que foi feito tudo, é porque Deus, ele poderia livrar, mas ele queria ele junto dele. Então a gente na nossa arrogância não quer dizer, não, houve erro, houve falha, né? Como se, sabe, é difícil para o ser humano aceitar, né, que nossa vida está aí nas mãos dele. Não é o melhor médico, ou, né, seu Arnaldo, não é. Temos que confiar. Aí eu falei com a minha irmã, eu falei, toma cuidado, não é assim. Você não pode falar, mas podia ter sido diferente. Podia, você está fazendo que nem aquelas pessoas que estavam no pé da cruz, falando assim, você pode, desce daí, né? Tipo assim, desce da cruz, né? Então, toma cuidado. Então, assim, a gente acha que a gente, com o que somos, que nós podemos tudo, né? Nós podemos, mas nós não podemos nada, né? Quem pode é o autor da vida. Então, assim, como custa, né, para nós sermos humildes e reconhecer que nessa máquina aqui, quem comanda, quem decide, não somos nós, né? É ele. Ele deu os médicos, sim, eu tenho que ser cuidadoso, eu tenho que fazer o que eu preciso, eu não posso agredir o meu corpo com nada que não seja, né? Se eu sei que eu não posso beber, fumar, né? Quer dizer, isso são agressões. Né? Eu tenho que preservar esse tempo do Espírito Santo de Deus e cuidar, ir ao médico, né? Fazer nossos exames, cuidar tudo. Mas quem decide, né? É ele. Somos nós. Aí eu na minha pobreza espiritual, eu falo, não, né? Podia, né? Não podia nada. Se nós confiamos, nós temos certeza, né? Que tudo que Deus faz é bom. Ele permitiu que ele morresse? Tá. Então, ele não aconteceu do nada, né? Ele permitiu. Eu tenho que acreditar. Para nós que cremos que as coisas são assim, né? Ele permite. Então, não é eu achar. Aí eu me acho tão sábia, tão coisa, que eu posso dizer que, não, ele podia. Aí eu falei, olha, você está fazendo que nem aqueles que estão na cruz. Tipo assim, desce daí, né? E salva a ti e a nós também, né? Às vezes isso é tão natural em nós. Ele podia, né, Cris? Então, ele podia, mas ele não quis. Então, mas percebe, é isso que eu queria dizer, assim, sabe? Que às vezes eu também sou assim, às vezes eu falo, podia. Mas, sabe, isso é a tentação, né? É o tentador fazendo a gente ficar, né? A nossa arrogância, não, nós podemos, né? Eu posso, eu faço. Não é assim. Nada disso, né? É ele que faz tudo. Então, assim, eu acho que Jesus, ele coloca no nosso meio, a gente não vê, né? Porque ele estava ali no médico, no enfermeiro, ele estava em todos, né? Cuidando,
fazendo tudo, como ele está sempre fazendo, né? Mas a gente não vê, né? Nós somos totalmente míopes, né? E não conseguimos enxergar, né? E aí, então essa presença dele, por isso que acho que assim, né? A Eucaristia, a ceia, né? Ali não tem jeito, ali ele tá, né? Ele tá ali com toda a assembleia e se faz presente, e ali não tem jeito, aí nós vemos, né? Nós sentimos essa presença real dele. Mas a lição para mim é assim, presta atenção, né? Presta atenção. Prestar atenção no caminho, né? De não desanimar, ter essa certeza que ele está sempre junto de nós, caminhando junto, né? Isso é o mais importante. E na Eucaristia, né, Cris? Essa participação nossa que nós estamos fazendo aqui agora na palavra, Jesus está presente, né? Está conversando conosco, e na Eucaristia, né? De uma forma igual, viu? De uma forma igual ele aparece, né? Tanto a Eucaristia como a palavra, Jesus está presente. Nós temos que prestar bastante atenção nele presente no nosso meio. Mais alguma coisa que vocês queiram colocar? Estamos quase encerrando, acho que falta 6 minutos, né? Então podemos encerrar. Então vamos agradecer a Deus, meus irmãos, por esse momento de aqui estarmos reunidos. Vamos agradecer pela presença dele aqui no nosso meio, nos ensinando, né? Falando através de cada um de nós, como nós observamos nesse evangelho de hoje, né? E tendo a certeza de que nós aqui não fizemos nada, foi ele que, caminhando conosco, vai nos ensinando tudo e vai aumentando a nossa fé, né? Então vamos agradecer a ele por tudo, dizendo obrigado, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, sobre a nossa fraternidade. Vamos pensar em alguém que esteja necessitando dessa bênção de Deus. Uma pessoa, uma família, alguém que já partiu, não importa quem seja. Tenha certeza de que Deus vai tocar o coração de cada um deles nesse momento. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.